Uma nova religião mundial está sendo formada diante dos nossos olhos. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, essa nova religião ganha muitos seguidores ao redor do mundo e se torna cada vez mais forte e preparada para combater a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso hoje eu quero te fazer um alerta. Tome muito cuidado, porque nem mesmo os cristãos estão livres das suas armadilhas. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples e muito prática, tá bom? Então faz o seguinte, clique no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Então vamos começar, irmãos. Já há algum tempo, nós temos ouvido falar da formação de uma religião única que unia os três principais grupos religiosos do mundo: o catolicismo, o islamismo e o judaísmo. Esse rumor ficou ainda mais forte depois que os líderes dessas instituições se encontraram no mês passado para assinar um documento chamado Movimento Global para a Paz. E para abrigar essa nova suposta religião, já estaria sendo construída em uma ilha de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, a sede da One World Religion, que traduzido para o português significa Única Religião Mundial. Segundo informações, a sede irá se chamar a Casa da Família Abraâmica, em referência a Abraão, que é considerado o patriarca de judeus, católicos e islâmicos. De acordo com esse projeto, a sede da única religião mundial consistiria em 3 prédios, cada um representando uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga, e teria como objetivo ser um farol de compreensão e convivência pacífica, inspirado num documento assinado pelos líderes da Igreja Católica, do Islamismo e do Judaísmo. O detalhe, irmãos, é que os católicos não poderiam usar a cruz em seu templo, já que o símbolo do cristianismo não é aceito no Oriente Médio. Além disso, um conselho interreligioso deve ser formado para supervisionar os projetos dessa única religião mundial para promover a tolerância entre os povos e não permitir que as diferenças entre eles gerem algum tipo de transtorno. E a Bíblia nos diz sim que um dia o anticristo vai surgir e ele vai conquistar a confiança dos líderes políticos e religiosos deste mundo. Ele vai mostrar para as pessoas que somente com uma religião única, liderada por ele mesmo, a terra poderá ser um lugar livre de guerras, de injustiças e desigualdades. E este será o grande marco para o início do fim dos tempos e da contagem regressiva para a volta de Jesus. Mas, meus irmãos, não é essa suposta única religião mundial que deve nos preocupar agora, porque como o próprio Jesus nos disse, nós não sabemos quando isso tudo vai acontecer. Em Mateus capítulo 24 está escrito assim, preste atenção: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha isso, irmãos, a nova religião mundial que Deus quer que você abra os seus olhos também está ligada ao anticristo. Porém, diferente da aliança citada nas profecias do fim dos tempos, essa já se faz presente e está mais perto do que nós imaginamos. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, se o próprio anticristo ainda não foi revelado, como ele já instalou a sua religião aqui? Irmãos, acontece que por mais que o inimigo ainda não tenha surgido para que o mundo o adore, o seu espírito habita aqui na terra já faz muito tempo e ele está agindo contra a vida de milhões de pessoas, principalmente os cristãos. Veja o que a Bíblia diz. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Irmãos, essa nova religião mundial fundada pelo anticristo não possui templos físicos como aqueles que dizem que será construído nos Emirados Árabes. O templo que o inimigo tem usado para abalar todo mundo é o templo que deveria ser do Espírito Santo de Deus,
ou seja, o coração das pessoas. E a doutrina que o anticristo tem pregado é tão sutil que até mesmo cristãos estão se convertendo a ela sem perceber. E como isso acontece? O anticristo exalta os sentimentos das pessoas e faz com que eles pareçam ser maiores do que a palavra de Deus. Por exemplo, ele faz com que a pessoa acredite que ela pode viver da maneira que ela achar melhor, mesmo se for contra a vontade de Deus, e que a pessoa é dona das suas próprias escolhas e decisões. E tudo isso tem sido muito aceito pelas pessoas, inclusive, irmãos, dentro de muitas igrejas que se dizem ser cristãs. Nós temos visto muitos pastores e líderes religiosos declarando que todos os caminhos levam a Deus, que nós estamos no tempo da graça e que por isso as pessoas podem ser como elas quiserem, acreditarem no que elas quiserem e fazerem o que elas bem entenderem, desde que elas estejam felizes consigo mesmas. E pior, irmãos, esta nova religião faz com que as pessoas acreditem que Deus ama todas as pessoas e que Ele abençoa qualquer um, mesmo se estiverem vivendo em desobediência. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é amor e que Ele quer sempre nos ver felizes. Mas, irmãos, tudo isso não passa de mentira para enganar o ser humano e fazer com que ele não precise de Jesus para perdoar os seus pecados. E eu vou te mostrar agora 4 mentiras dessa nova religião criada pelo anticristo e que já está operando aqui na Terra. A primeira mentira: todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, a mensagem que essa nova religião do anticristo traz é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Mas essas afirmações são grandes mentiras do diabo para nos desviar do único caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. E a cada dia, Satanás cria e propaga novas religiões, filosofias que pregam a paz e o amor como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não existem outros caminhos. Veja só o que a Bíblia diz. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Amém? E agora a segunda mentira: nós somos o centro da vontade de Deus. Irmãos, Deus não é um gênio da lâmpada mágica que está sempre pronto a atender os nossos desejos. O espírito do anticristo, ele lança essa mentira no coração das pessoas e as faz acreditar que tudo o que elas quiserem, Deus vai dar. Mas não é assim que acontece. Isso porque a Bíblia nos diz no livro de Jeremias que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, se Deus atendesse todos os nossos desejos, fizesse todas as nossas vontades, Ele estaria nos encaminhando para o inferno. Foi por isso que o apóstolo Tiago disse que muitos pedem, mas não recebem, porque pedem por motivos errados para gastarem em seus prazeres. Irmãos, Deus atende sim os desejos dos corações dos seus filhos, desde que eles estejam alinhados com a vontade do Pai e não com a nossa. Senão seria egoísmo, seria vaidade, que são atitudes que a Bíblia condena, tá ok? Veja só o que está escrito em 1 João, capítulo 5. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A terceira mentira: Deus perdoa qualquer pessoa. É claro, irmãos, que Deus ama os seus filhos e Ele é capaz de perdoar os seus pecados. Porém, esse perdão só acontece quando nós reconhecemos o pecado, quando nós confessamos e nós lutamos contra a nossa própria carne para não voltarmos a pecar. Mas isso não acontece na religião do anticristo, porque nela não existe o arrependimento. A mensagem do diabo para os dias de hoje é que você pode errar, você pode continuar insistindo no mesmo erro quantas vezes você quiser e que Jesus sempre irá perdoar. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara a respeito da omissão do pecado. Olha só o que está escrito em Provérbios capítulo 28. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha isso, irmãos, por isso fique muito atento quando o diabo soprar essas mentiras no seu ouvido. Ah, pode cometer esse pecadinho, você merece, você está carente,
você está cansado, você já está na igreja há tantos anos e por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com essas mentiras. Eu nunca vi Deus abrir exceções na vida de ninguém, nem mesmo na vida dos homens e mulheres da Bíblia. Então preste muita atenção a isso, tá ok? A quarta mentira: Deus é 100% amor. Irmãos, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E o diabo usa essa passagem para mostrar às pessoas que elas podem viver como elas bem entenderem, porque o Senhor é bom o tempo todo. E é por essa porta aberta pelo inimigo que a ideologia de gênero, o feminismo, liberação das drogas, a normalização da prostituição e da promiscuidade tem afetado o mundo inteiro. E o problema é que as pessoas começam a tratar com tanta naturalidade que parece até mesmo que Deus está aprovando isso. Irmãos, eu sei que parece mentira, mas existem muitos pastores que já estão defendendo esses temas nos seus púlpitos. Mas essa doutrina maligna é mentirosa e está incompleta, porque não alerta as pessoas que Deus, além de amor, também é justiça. E a Bíblia diz diversas vezes que Deus é fogo consumidor. Isso porque Deus é totalmente justo, Deus é puro e Deus é santo. E a sua santidade não tolera o pecado. A sua justiça exige a punição pela transgressão da sua lei. E é por isso que Jesus ele foi para a cruz e ele sofreu absurdamente por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que sobre ele caiu toda a maldição, todo o castigo que eu e você merecíamos. Então, irmãos, nós devemos entender que sem o sangue de Jesus, nós não podemos ter intimidade com Deus, não podemos ser perdoados, não podemos ser salvos. Então não caia na mentira de que existe uma outra maneira de você ser aceito por Deus, tá bom? Deus só aceita os seus filhos quando eles reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, nós devemos prestar muita atenção. Nós não podemos construir a nossa fé baseado no sentimentalismo, nos nossos desejos, nas nossas experiências pessoais e na nossa opinião sobre as coisas. Como filhos de Deus, nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor. Nós podemos sim aprender com as experiências das pessoas, não há nada de errado nisso, mas as experiências das pessoas não podem servir de base para a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Perceba que a religião do anticristo, ela está modificando o verdadeiro evangelho para atender às necessidades das pessoas. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas teriam dificuldade imensa de ouvir a verdade e elas procurariam líderes para si mesmas, líderes que falariam somente aquilo que elas querem ouvir. E tudo isso porque o diabo ele quer nos tirar do foco, que é Jesus Cristo. Mas nós sabemos que isso é impossível, porque Cristo é a salvação e somente nele nós somos libertos do pecado e nós podemos ter a vida eterna. Amém? Olha, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos. Tem tanta gente precisando ouvir uma mensagem dessa. É dura, mas ela é verdadeira. E é somente a verdade que liberta. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.